Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos envolvendo a função modular e hoje nós vamos abordar a construção dos gráficos desse tipo de função. Então vamos lá. Para construir o gráfico de funções modulares, nós vamos utilizar o mesmo padrão de construção dos gráficos das funções que nós já estudamos, no caso, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Né? Então, só que tem algumas regras que vão facilitar a construção dos gráficos da função modular. E nós vamos ver agora nessa primeira parte da aula essas regras, tá? Então, vamos ter uma noção intuitiva de como construir um gráfico de uma função modular. Então, vamos observar o seguinte exemplo. Vamos construir o gráfico da função f de x igual a x mais b, supondo b um número real positivo. Então, primeiro, o gráfico dessa função é uma reta, nós já estudamos isso. No caso aqui é crescente, porque o a é maior que zero, número positivo. O coeficiente linear aqui é o próprio b, né, o termo independente. E o ponto de interseção aqui com o eixo das abscissas é a raiz, é só igualar a função a zero. Nesse caso, a raiz aqui é o próprio menos b. Né? Isso eu nem coloquei, eu deixei aqui a raiz para vocês lembrarem. E aí, vamos pensar no seguinte, se nessa função aí, f de x igual a x mais b, eu quisesse construir o gráfico da função módulo de x mais b, ou seja, módulo de f de x. Então, vamos pensar na definição de módulo que nós já vimos nas aulas anteriores. O que o módulo faz com o número? O que é o módulo? O módulo, geometricamente, ele é a distância que um número está da origem, não é isso? Então, o módulo é sempre um valor, o quê? Um resultado positivo, não é isso? Então, se dentro do módulo nós temos um número negativo, o resultado vai ser o quê? Menos esse valor. E se dentro do módulo for um número positivo, o resultado vai ser esse próprio valor. Nós já abordamos isso bastante. Isso também acontece na função. Então, ó, observe essa função aqui, ó. Essa função, ela tem, fazendo o estudo dos sinais dela, ó, ela tem essa parte aqui antes da raiz que assume valores negativos, a imagem é negativa, e essa parte aqui depois da raiz que as imagens são positivas. Então, eu quero construir o gráfico, por exemplo, né, igual eu tô falando, do módulo dessa função aqui, módulo de x mais b. Então, nesse caso, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Essa parte aqui em que a função assume valores negativos, que a imagem da função ela é negativa, ela não vai estar no gráfico da função módulo, né? Isso, módulo de x mais b. Por quê? Porque o módulo, tudo que é negativo, vira o quê? Positivo. Calcular o módulo de um número negativo, esse resultado vai ser um valor positivo. Então, o que vai acontecer? É como se o eixo x ele fosse o quê? Um espelho que refletisse essa imagem negativa aqui na parte de cima. Essa parte do gráfico aqui, ó, que é a parte em que as imagens são negativas, na função módulo, se eu aplicar o módulo, eles vão assumir valores o quê? Positivos. Então, essa seria a ideia, a noção intuitiva da construção do gráfico aí da função modular. Essa seria essa regrinha, certo? Para a gente construir esse gráfico, para facilitar a construção desse tipo de gráfico. Então, ó, resumidamente, o que nós vamos fazer? Tudo que é negativo, toda a imagem negativa, na função módulo, vai ficar o quê? Negativo. É como se o eixo x fosse o quê? Fosse um espelho que refletisse a imagem negativa aqui em imagem positiva, certo? Então, qual seria o gráfico da função g de x igual a módulo de x mais b? Módulo dessa função seria exatamente esse gráfico aqui em forma de um v neste caso. Sempre vai ser assim? Não, vai depender da função que estiver aqui dentro do módulo. Nós vamos ver caso a caso, ok? Então, agora vamos resolver alguns exemplos. Então, exemplo 1. Construa o gráfico da função f de x igual ao módulo de 2x mais 8. Então, vamos pensar aqui num passo, numa sequência de passos aí para a gente chegar nesse gráfico. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos construir o gráfico dessa função que está aqui dentro do módulo, ou seja, a função y igual a 2x mais 8, ok? Então, vamos lá. É uma reta crescente, porque o a é positivo, coeficiente linear é 8, a raiz é menos 4, né? Menos b sobre a, ou só igual a zero, e pronto. Aí, o que nós vamos ter? Já que eu quero calcular
que eu quero construir o gráfico do módulo dessa função aqui, 2x mais 8, o que vai acontecer? Aquilo que eu já disse, o eixo x ele vai funcionar como um espelho, não é isso? E nós vamos espelhar a imagem negativa do gráfico dessa função que está aqui dentro em relação ao eixo x. Então, ela vai ficar toda o quê? Toda positiva. Olha lá, ela vai ficar refletida em relação ao eixo x, né? Que é como se fosse o nosso espelho. Então, aí nós vamos ter este gráfico aí, que é o gráfico da função f de x igual a módulo de 2x mais 8. Aí, algumas observações. Primeiro, o módulo, observe que o menos 4 não vai virar 4. Isso aqui é uma dúvida que eu vejo na resolução de alguns exercícios. O x pode assumir valores negativos. O que não pode ser negativo é o quê? A imagem de um módulo, não é isso? De uma função modular. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu tenho? Vamos supor, vamos substituir o x aqui por menos 5, para vocês entenderem aqui o que está acontecendo. Então, vai, 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 mais 8, menos 2. Se fosse só a função 2x mais 8, ó, o f de menos 5 seria o quê? Menos 2, está aqui embaixo. Só que como é o módulo dessa função, módulo de menos 2 vai ficar o quê? 2. Então, foi refletido. Aí, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um outro número que desse menos 5. Aí vai ser refletido aqui no 5 e assim sucessivamente, ok? É basicamente isso. Então, o x pode assumir valores negativos? Claro. Existe módulo de um número negativo? Sim. O módulo de um número negativo é o quê? É esse número com o valor o quê? Positivo. É menos este número. Não é isso que vocês viram na definição? O que não pode ser negativo é o quê? A imagem de uma função que está toda dentro de um módulo. Então, nesse caso aqui, qual o domínio dessa função? Todos os reais. Não tem restrição para o eixo das abscissas. E qual a imagem? Y maior ou igual a zero. A gente tem que lembrar, né? Nós temos que lembrar que a imagem é sempre o quê? Os valores obtidos aí no eixo Y, onde tem gráfico. Então, onde vai ter gráfico? Qualquer valor de Y maior ou igual a zero, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual módulo de 2x mais 8 mais 3. Olha lá, ó. O gráfico da função anterior adicionado 3 unidades. Então, primeira sequência, construa o gráfico da função y igual a 2x mais 8, que é quem está dentro do gráfico, nós já fizemos. Espelhe ali em relação ao eixo x a imagem negativa, ok, tenho ali. E agora nós temos um passo a mais. Nessa função aqui, ó, essa partezinha aqui que é a função modular, nós vamos adicionar 3 unidades. Então, o que é adicionar 3? Você está somando na imagem, tá observando? Então, nós vamos pegar esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele vai subir, vamos dizer assim, ele vai subir 3 unidades. Por quê? Porque você está acrescentando 2 unidades a cada elemento da imagem desse gráfico aqui. Então, nesse caso, olha lá como é que vai ter o nosso gráfico. O gráfico aqui, ó, ele vai ter um deslocamento vertical de 3 unidades para cima, por causa desse mais 3. Também com a ideia intuitiva aí da construção do módulo, certo? Então, o número aqui, ó, esse ponto que era onde intersectava o eixo das ordenadas, o eixo y, que é o 8, aqui nesse gráfico vai ser o quê? 8 mais 3, 11. Já que aqui, ó, a imagem mínima era o 0, falando da imagem do eixo y, 0 mais 3, 3. Agora, a imagem mínima é o quê? O 3. Ah, e o x? O x não. Isso aqui, ó, o domínio não sofreu modificação. Você pegou no gráfico dessa função, você somou 3 unidades, ou seja, houve uma translação, vamos dizer assim, vertical, tá? Em 3 unidades para cima, certo? Esse aí será o gráfico da nossa função, bem simples também. Qual o domínio dessa função? Todos os reais, não tem restrição para o x. Qual a imagem dessa função? Todos os números y pertencem a R, tá o quê? Y maior ou igual a 3. Observe que aí a imagem já é diferente. Por quê? O gráfico aqui, ó, da nossa função anterior, ele estava começando aqui, ó, no y igual a 0. Agora, esse aqui está começando no y igual a 3, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual módulo de menos x menos 5 menos 2. É como se fosse o exemplo anterior, só que o que eu estou querendo analisar aqui é isso aqui, ó, esse menos 2,
certo? Então como que nós vamos fazer? Vamos lá os passos lá que nós já descrevemos anteriormente. Primeira coisa, construir o gráfico da função que está dentro do módulo, porque aqui só está aparecendo um módulo, tá? Nós vamos ver outros exemplos na segunda parte da construção dos gráficos, que vocês vão ver que quando tiver mais de um módulo aqui, somando, subtraindo ou multiplicando, nós vamos utilizar outros procedimentos. Então, primeiro, esse tipo de gráfico aqui. Então, primeiro, construir o gráfico da função que está dentro do módulo. Menos x menos 5. Isso aqui é o quê? É uma reta decrescente, porque o a é negativo, intersecta o eixo das ordenadas no ponto menos 5, e nesse caso aqui, a raiz também é menos 5, né? Porque você vai igualar a zero aqui. Então, nós temos este gráfico aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos espelhar, não é isso? Em relação ao eixo x, a imagem negativa desse gráfico, ou seja, essa parte aqui, ó, que é a imagem negativa, agora ela vai fazer o quê? Vai ser espelhada, ó, agora vai ser o lado de cá, ok? A outra parte que já está positiva a gente não mexe, ó, continua decrescendo até o menos 5, que é a raiz. Na raiz, ela vai sofrer aqui o espelhamento, vamos dizer assim, essa reflexão em relação ao eixo x, e aí nós vamos ter esse gráfico aqui em forma de V também. E agora, o que aconteceu aqui? Ó? Neste gráfico que eu construí aqui, eu quero diminuir 2. Eu quero acrescentar menos 2 unidades em cada imagem desse gráfico aqui, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos transladar esse gráfico 2 unidades para baixo. É como se fosse o exemplo anterior, só que agora ao invés de eu subir, né, eu vou ter que fazer o quê? Descer, porque eu somar menos 2 é o mesmo que eu subtrair 2, ok? Então, esse gráfico ele vai sofrer aqui um deslocamento vertical de 2 unidades para baixo. Aí eu vou ter esse gráfico aqui. Observa que o eixo x não mudou nada, ó. O que era raiz menos 5, já que ela vai descer aqui 2 unidades, vai estar com um ponto aqui, ó, esse vértice, vamos dizer assim, da função, vai ter coordenadas menos 5 e menos 2, ok? Bem simples também. E se fosse mais 3? Se fosse mais 3, ele ia subir. Então, no caso aqui, ó, esse valor aqui, que era o 5 nessa função, não é isso? Porque estava espelhado, né? O menos 5 virou 5. Então, ele vai ser o quê? 5 menos 2 vai ser o quê? 3. O que era 0, ó, que estava aqui o menos 5 e 0. 0 menos 2, menos 2. Então, vai ficar o menos 5 com menos 2. Todas as imagens associadas ali ao domínio, que é o x, vão sofrer um acréscimo de menos 2 unidades, ou seja, nós vamos diminuir 2 unidades. Qual o domínio dessa função? Todos os reais, no x não tem restrição. Qual a imagem dessa função? Todos os valores de y maiores ou iguais a menos 2, ok? Então, quando você tem dentro do módulo uma função que é uma função do primeiro grau, geralmente o gráfico vai ter essa estrutura aqui. E isso se você tiver esse tipo de função, né? A função modular aqui aplicada a uma função do primeiro grau, adicionado aqui um valor constante. Mais 3, menos 2, menos 5. Depois nós vamos ver quando tiver uma outra função aqui do lado de fora, tá? Então, vamos prosseguir. Mais um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual módulo de x² mais 3x menos 4. Mesmo procedimento, seja qual for a função que tiver aqui dentro, ó. Só tem um módulo, então você vai fazer o quê? Você vai construir o gráfico da função que está dentro do módulo, normalmente, baseado nos conhecimentos adquiridos anteriormente. Então, aqui, ó, nesse caso, isso é o quê? É uma função do segundo grau, com a concavidade para cima, porque o a é positivo. Você tem que achar as duas raízes, achar as coordenadas do vértice, igual vocês já faziam. O valor de C aqui, ó, é o ponto onde o gráfico intersecta o eixo Y. As raízes são os pontos onde o gráfico intersecta o eixo X, e o vértice da função é onde a função muda aí o seu sentido, né? Se estivesse decrescendo, vai começar a crescer, ok? E aí, agora que eu já construí o gráfico dessa função, eu vou fazer o quê? A mesma coisa, eu vou espelhar em relação ao eixo X a imagem negativa desse gráfico. Então, ó,
essa parte aqui, ó, aqui a função é toda positiva, aqui a função é toda positiva. Onde que está a imagem negativa? Entre o menos 4 e o 1. Então, essa parte aqui, ela vai ter que ser espelhada aqui para cima, espelhada em relação ao eixo X. Então, nesse caso, olha lá o que vai acontecer, ó. O X, ó, onde era o vértice, mantém, é o menos 3 sobre 2, certo? Só que o Y, que era o Y do vértice, que era menos 25 sobre 4, agora vai ser o quê? 25 sobre 4. E o valor aqui onde intersectava o eixo Y, que era o menos 4, que é o valor de C, vai virar o quê? 4. Bem simples, mantendo ali o mesmo padrão. Aí agora já tem essa estrutura aqui, né? Ó, vem decrescendo, começa a crescer, decresce de novo, vai crescer aqui na raiz, certo? Ah, e se aqui fora tivesse mais 3? A mesma coisa, você ia transladar o gráfico 3 unidades para cima, somar 3 unidades em cada imagem. Seria a mesma coisa lá que eu já mostrei para vocês anteriormente. Então, qual é o domínio dessa função? Tem restrição? Não. Domínio é o eixo X, pode assumir qualquer valor real, ó. Valor negativo, valor positivo, valor nulo. E a imagem? Nesse caso aqui, todos os números reais maiores ou iguais a zero, é o y maior ou igual a zero. E vamos fazer mais um exemplo com o gráfico ali de uma função do segundo grau com a concavidade para baixo, só para mostrar para vocês a estrutura ali do gráfico da função modular. Então, ó, construa o gráfico da função f de x igual ao módulo de menos x quadrado mais 5x menos 6. Então, vamos lá. Vamos construir o gráfico da função que está dentro do módulo, visto que só tem um módulo na função. Então, ó, construa esse gráfico, é uma parábola com a concavidade para cima. Acho as duas raízes, para baixo, desculpa, uma parábola com a concavidade para baixo. Acho as duas raízes, que nesse caso são positivas, o 2 e o 3. Isso aí também vocês viram que não faz diferença, porque o x não muda, o x não vai inverter, o que era negativo virar positivo, enfim. Aí, acho as coordenadas do vértice, 5 sobre 2 e 1 sobre 4. Aqui o gráfico, eu dei uma ampliada nele aqui, né? Porque olha só, 1 sobre 4, aonde que tá? Só para chamar bastante atenção para vocês. Tinha que estar bem aqui pertinho se estivesse na mesma escala. E o valor de C é o menos 6. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou espelhar em relação ao eixo X a imagem negativa. A imagem negativa está onde? Essa parte aqui, antes do 2, e essa parte aqui depois do 3. Então, é só espelhar isso, ó, esse gráfico aqui, ó, ele vai ser espelhado em relação ao eixo X. Então, nós vamos ter isso aí. E o menos 6, né, que era o valor de 6, ele vai virar o quê? 6, ok? Qual o domínio dessa função? Todos os reais, não tem restrição para o eixo X na função modular. E qual a imagem dessa função? Nesse caso, o y maior ou igual a 0. Então, é isso, gente. Fechamos a primeira parte da construção dos gráficos. Façam as tarefas relacionadas a esse tipo de exercício e até a próxima aula.